Olá pessoal, tudo bem? Nesse experimento 12, a gente vai estudar ondas, né, em meios materiais. Então o meio que eu vou usar vai ser essa mola aqui. Então a gente vai usar ondas, a gente vai estudar ondas mecânicas nessa mola. Essa é uma mola bem bacana, né? Então eu comprei no Mercado Livre e que ela é ótima para você, por exemplo, observar bem, né? Modos normais, né? Ou diferente, um pulso que se propaga nessa mola, né? Ela tem alguns metros, então portanto não consigo fazer isso aqui no meu quarto, né? A gente vai ter que descer e visualizar aí esses pulsos aí se propagando, o pulso refletindo, os diferentes modos normais de oscilação, né? E a gente consegue olhar todos esses fenômenos, né? Com essa mola aqui. Então vai ficar uma experiência bem bacana, espero que vocês gostem também. Me acompanha. Ok, pessoal, então vamos assistir aqui um vídeo que eu gravei lá embaixo, né? Que eu acho que agora o som fica melhor desse jeito, né? Então vamos começar aqui. Observe o seguinte: primeiro eu estou oscilando a onda verticalmente, né? O significado físico disso, né, é uma polarização, ou seja, a onda se propaga na distância aqui que me liga até a Raquel, que está segurando outra ponta, minha esposa, e eu vou inicialmente vibrar de forma vertical, né? Observa. Aqui, verticalmente a oscilação. Agora, outra opção é eu perturbar essa corda de maneira horizontal, né? Ela não fica perfeitamente horizontal porque ela tem um peso interno, né? Então tem a gente pode dizer uma polarização linear, né, vertical, uma horizontal, né? Então são duas polarizações que seriam lineares, né? Certo? Perturbação sim. A terceira seria uma polarização circular, ou seja, eu excito de maneira circular, né, com perturbações tanto na direção vertical quanto na horizontal e com uma certa diferença de fase específica entre elas, né? E aí essa aí fica bem bacana, né? Então ela vai girando em diferentes direções à medida que vai, mas quando você observa o todo, né, cada ponto dela aí da corda, né, da mola, está girando e descrevendo um círculo, né? Então você pode observar dessa maneira, né, o fenômeno da polarização das ondas. Certo. Então, como eu prometi vocês no começo do vídeo, né, um terceiro ponto que a gente pode observar, bem interessante, seria uma formação de modos normais de oscilação. Então, vamos identificar esses modos, né? E a princípio seria basicamente o quê? Aqui eu tenho uma extremidade fixa, né? Aqui eu tenho uma extremidade que eu vou fazer pequenas perturbações na onda, né? E a princípio tem uma onda que é progressiva, uma onda que é regressiva, que é refletida pela Raquel, que se reflete de novo na minha mão e eu consigo aí, com pequena perturbação, armazenar de maneira, né, estacionária, né? Ou seja, que a gente vai ver que a onda está oscilando do mesmo jeito, variando com o tempo, né? De formas específicas. Isso aí são os que a gente chama de modos normais de oscilação. Então, vamos observar isso acontecendo na prática. Vamos lá. Aqui nesse vídeo a gente tem o primeiro harmônico, né? Dois nós aqui nas pontas e um único ventre, menor frequência possível. Aqui o segundo harmônico, teoricamente com o dobro da frequência. E aqui no centro da mola tem um ventre central. Então essa parte da mola oscila para cima e para baixo. Essa parte aqui oscila para cima e para baixo. O que a gente tem aqui na onda, né, uma superposição de uma onda progressiva com uma regressiva que dá esse efeito aí de uma onda estacionária, composta por nós e ventres, né? Bonito, né? Muito legal. Tá, aumenta um pouquinho mais a frequência. Agora tem o terceiro harmônico. Tem uma hora que fica mais ou menos reto, né? Quando tá no relaxada, mas opa, aqui eu consegui, né? E aqui observa que você tem agora três ventres, né? Um nessa posição, um nessa, e esses nós aqui ficam mais ou menos parados, né? Aproximadamente, é claro, né? E aqui eu vou excitando essa mola. Muito legal. Terceiro.
Aumenta um pouquinho mais, agora eu vou ter o quarto harmônico. Agora o quarto harmônico tem um ventre aqui, segundo aqui, terceiro aqui, quarto aqui. Né, conta aí. Né? E aqui, ó, é uma hora que tá todo mundo aí sem perturbação, né? Mas tem uma energia cinética aí, né? Tem partes da mola estão indo para cima e partes da mola estão indo para baixo. E quando tá bem distendida, né, bem definido, tem aí a mola tá bem esticada, né? E portanto tem energia potencial. E aí vai trocando, né? Energia cinética e energia potencial. E aí por último, o último que eu consegui pegar bem organizado, né? Foi o quinto harmônico. Deixa eu dar um pause aqui. Aqui, ó. Ventre, 2 ventres, 3 ventres, 4 ventres e 5 ventres, né? Esse aí é o... Ok, pessoal. Então vamos partir agora para a aquisição de dados, né? Primeiramente para propagação do pulso de onda. Então eu fiz um pequeno recorte do vídeo, né? E que eu vou olhar então foto a foto, né? Frame a frame, a posição aí desse pontinho à frente do pulso. Tudo bem? Observa que tem, claro, uma certa imprecisão, né? Mas o que eu quero aqui é a gente estimar, né? E avaliar essa incerteza que a gente tem da posição desse pulso. Então eu estou indo no caminho de ida, né? Nessa situação aqui fica bem difícil saber onde é que está esse ponto, né? Então eu vou colocar aqui no pé da Raquel, qualquer coisa, e aí na volta eu identifico esse pulso de novo. E aí então eu consigo ver o caminho dele de volta. Então, a gente tem duas medidas aí das posições, né? X e Y. Eu coloco aqui um par de eixos perpendicular. E aí a gente tem alguma incerteza, né? Mas tem uma medida, uma estimativa da velocidade dessa onda nesse meio material. Ok, pessoal. Então, feitas as devidas análises qualitativas, né, a gente pode partir para análise dos resultados em termos mais quantitativos. Então, eu dividi isso aqui em duas partes, né? Uma parte de estudo da velocidade de propagação do pulso ao longo da mola, né? Em que a gente tem duas partes do movimento, uma parte de ida e uma parte de volta. Então eu usei o tracker para encontrar as posições X e Y da frente de onda ao longo da mola, né? Então observe como você tem um arco, né, devido à massa da mola, a sua frente de onda vai descendo e subindo, né? Então não é um problema estritamente unidimensional, né? Em X e Y, né? É uma linha curva. Então eu vou caçar essa frente de onda, né, na posição XY e calcular, né, posteriormente a velocidade. Então, basicamente eu faço isso ponto a ponto. Então basicamente eu fiz isso no tracker, mandei exportar uma tabela de valores. Ele me exporta uma tabela de tempos, posições em X e posição em Y. Ok? Então ele vai deslocando aqui. Tem uma outra posição que vai ser basicamente esse 0.56, 0.60, que quando fica bem no momento da reflexão, fica muito estranho de encontrar a frente de onda, né? Então eu marquei duas vezes o ponto qualquer na figura. Então a gente tem aqui, antes de 56, um movimento de ida e depois, né, 64, 68 para frente, né, a gente tem um movimento de volta. Portanto, a gente tem duas fases do movimento. Então, basicamente, leitura dos dados, né? A seguir, o que a gente faz? O cálculo da velocidade da onda, né? Então, basicamente, inicialmente a gente tem a posição inicial, então a gente não sabe a velocidade dela. E a partir do segundo ponto, o que a gente tem é o seguinte, né? A velocidade em x vai ser a posição em x, né? Na foto K, menos a posição em x do ponto K mais 1. Né? Então vai ser o ΔX, que é esse numerador, dividido pelo ΔT. Né? Identicamente para o y, né? O VY é o ΔY, né? O YK menos o YK mais 1, dividido pelo ΔT. Né? Acho o VX, acho o VY. Aqui basicamente eu tenho uma conversão só de formatos, tá? Para eu poder fazer umas operações aqui. E esse vetor, né, essa sequência, essa lista de valores, né, de Vx,
Eu vou armazenar no data frame aqui o Vx, o Vy vou armazenar no meu banco de dados aqui, e o V, né, eu vou calcular uma velocidade em cada instante aqui, certo? Vai ser minha coluna V, que é basicamente o quê? Raiz quadrada, square root, de quem? Do Vx ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, e aí os meus dados eu fico com isso aqui. Então, eu tenho uma sequência de tempos, o x para cada tempo, o y para cada tempo, o Vx, o Vy e um V, né? Obtido a partir do teorema de Pitágoras, né? Das duas componentes Vx e Vy. Então, basicamente aqui eu tenho uma sequência de valores, né? Observe que nesses pontos aqui de transição, né? Essa velocidade aqui e essa aqui é dos pontos em que acaba, né? Acaba o movimento de ida e começa o movimento de volta, tá? Então a gente vai olhar até esse instante aqui, certo? E vamos olhar a partir deste instante, tá? Então esse movimento de ida e movimento de volta. Então a gente pode olhar agora o movimento de ida do pulso, né? Então o pulso está indo daqui da esquerda para a direita. Então isso aí dura meio segundo, né? E aqui o que eu fiz foi, eu vou plotar para quando t é menor que 0,56 segundos, né? Eu vou plotar um gráfico de x versus velocidade. E aí observa aqui que a velocidade ela não é uma coisa muito bonita, tá, gente? Então observa até pelo fato de eu ter uma dispersão, eu tenho o fato do peso que não está nada nas minhas contas, né? Isso aqui tem uns pontos em que a onda parece estar mais rápida, outras vezes menos rápida, né? Então oscila aqui de uma coisa que chega até um pouco mais de 6 metros por segundo e aqui um pouco menos de 3. Tudo bem? Apesar de a gente pode ir atrás de calcular uma média, né? Calculando essa média aqui, a gente tem aqui uma coisa da ordem de 4,06 metros por segundo, né? Um 4.0, uma coisa assim, né? Um 4. E aí, se eu olho o desvio padrão, observa que é 1.25, né? Então seria, vamos dizer, 4.0 mais ou menos 1.2, né? Então tem uma larga margem de erro, né? Porque é uma medida muito difícil de fazer, tem muita incerteza, né? Como eu falei, é dispersivo também esse movimento. E a gente pode olhar o movimento de volta, né? A ida e a volta. Observe que eu vou fazer o mesmo gráfico, né? Aqui da velocidade com o x, né? A minha ideia é tentar discernir se tem algum ponto aqui na horizontal, né? Em que a onda é mais ou menos rápida, né? Aqui a gente observa 3 picos, aqui também tem uma coisa como 3 picos, mas nada tão conclusivo assim, né? Os valores não são iguais, né? Aqui chega quase no 7, né? Nesses dois picos aqui. Aqui fica bem baixo também, tá? São poucos pontos, então é uma coisa difícil de fazer, né? Mas se eu tirar uma média, dá uma coisa bem parecida, né? Então aqui a gente tem 4.10, que é um pouquinho maior do que a gente tinha antes, né? Então 4.1 parece ser uma leitura que sai desses dados aqui, né? Aqui o desvio padrão um pouco acima, né? Então seria 4. Mais ou menos 1.3, né? Então é uma grande incerteza que a gente tem por essa metodologia aqui, certo? Talvez uma coisa como ΔX sobre ΔT mais amplo, talvez seja até mais adequado. Mas isso aqui é só para eu mostrar um pouco sobre gráficos, médias e o padrão para vocês, né? Uma medida mais adequada para a gente calcular a velocidade da onda vai ser a partir dos modos normais, né? Então, que é o primeiro modo, o segundo, aqui a gente tem uma foto do terceiro modo, né? É importante falar que, na teoria, essa extremidade aqui, ela tá imóvel, né? Ela é fixa, né? Na realidade, eu tenho que chacoalhar, mas idealmente eu devo chacoalhar o mínimo possível, né? Mas, enfim, é de se esperar que vão ter alguma incerteza, algum erro, né? Associado a essa incongruência, né? Entre o meu sistema real e o meu modelo teórico, né? Mas, assim, a gente está aqui, a gente não quer também calcular o exato do exato do exato, né? Eu quero mostrar a aplicação de física para vocês. Então, vamos continuar. Da teoria, a gente tem que o enésimo modo, ele tem n ventres, né? Cada ventre com o comprimento de onda da onda sobre 2. Eu tenho que a velocidade da onda é igual a lambda f, né?
E por essas equações aqui eu tenho que a enésima frequência dos modos harmônicos, dos modos normais aqui, vai ser n vezes, né, a velocidade sobre 2L, onde esse L é o comprimento aqui da mola, da corda, né, enfim. Eu tenho aqui 2 metros embaixo, eu consigo fazer uma regra de 3 para achar esse comprimento aqui, né. O resultado dessa regra de 3 é 2,48, né, e o que eu vou fazer? Aqui eu preferi fazer o seguinte, eu passei o vídeo e eu olhei um certo intervalo de tempo em que eu conseguisse ver que eu tinha de fato um modo bem estabelecido, tá? Então demora um tempo até eu conseguir calibrar a frequência e eu definir bem os modos normais, né? Então eu vou medir, né, uma quantidade de modos, várias oscilações, calculo o ΔT total no relógio do vídeo, né, e divido pelo número de oscilações. Então aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto modos, né, os harmônicos. Eu medi 5 oscilações para o primeiro modo, 7 para o segundo, 17 para o terceiro, o quarto estava bem paciente, medi 30, e o quinto eu consegui 10 medidas, né. Aqui eu tenho a minha medida de tempo, né, então o zero eu não defino, né. Aqui eu medi desde meio segundo até 6,7. Os outros eu tive que usar um artifício que eu deixei o vídeo 2 vezes mais lento, 4 vezes mais lento, até 8 vezes mais lento, ok? Para conseguir enxergar a oscilação com calma. E aí eu coloco 5 meio, né, vezes o ΔX que eu medi no programa, 1/4, né, vezes 27,9 segundos, que foi o que eu vi lá, né? 1/4 vezes o ΔT, 35,6, né? E 1/8, né, que aqui eu precisei colocar 8 vezes mais lento, de 55 a 35 segundos, né, que foram as medidas dos cortes que eu fiz. Então, basicamente, aqui eu tenho medidas de tempo em que eu fiz com a linha do tempo do vídeo, né? Então, para calcular o período de cada modo normal desse, eu preciso dividir o ΔT total, dividido por quantas vezes eu contei as oscilações, né? 5, 7, 17, 30, 10. Essa é uma técnica clássica de você medir um ΔT, dividir por número de oscilações e ter uma medida de período com alta precisão, tá? Porque é uma incerteza fixa dividido por um número grande de períodos. Então, eu divido o ΔT por número de oscilações de cada caso, e eu tenho aqui o período do modo fundamental, o segundo harmônico, o terceiro, o quarto e quinto, né? A frequência é o inverso do período, então o vetor de frequências é 1 sobre os períodos, e aqui eu tenho a quantidade aqui, 0,8, 1,6, 2,4, aqui tinha que ser 3,2, é um pouquinho maior e 4. Então, observe aí que esse ajuste, né, dessa ressonância é bem preciso, está bem bonita esse tipo de experimento, né, de ressonância. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um gráfico, né, linear da frequência em Hertz dividido em função do n, né? E eu vou dizer que isso é uma reta, né? Esse gráfico aí de n versus a frequência, cujo coeficiente angular é a velocidade da onda sobre 2L. Então, eu faço esse fit polinomial de grau 1, que relaciona os n's, como se fosse um x, em y as frequências, né? Calculo esse primeiro coeficiente angular e o C2, coeficiente linear, e vou plotar, né, a minha reta que eu encontrei, os meus pontos experimentais, e aqui são basicamente comandos para deixar o gráfico com a cara que eu quero. Observa aqui que deu um gráfico muito bonito, gente. Olha só. A frequência, um pouquinho menos de 1 Hz, 1.6 Hz, 2.4, 3.2, 4 Hz, né? E observa como dá uma coisa bem linear, né? Esse primeiro coeficiente, o angular da reta, dá 0.8. Isso aqui deveria ser 0. Deu muito bom, né? Muito legal isso aí, né? Esse resultado ficou ótimo, né? E aí, com esse coeficiente, lembrando que C1 é V2, V sobre 2L, e, portanto, a velocidade da onda nessa mola, né, nessa corda, deve ser o C1, que eu calculei aqui, vezes 2L. 2 vezes o comprimento, que é 2,48.
E observa aqui que a gente tem aí uma velocidade de 4.04, né? Que concorda aí, 4.04 tá entre o 4.10 e o 4.6, né? Está muito próximo dessas medidas, né? Então a gente pode dizer aí, né, por essas medidas que são bem mais confiáveis, como vocês podem ver, né? Que a velocidade da onda nessa corda esticada desse jeito, né, com esse comprimento, a gente pode dizer 4.0 metros por segundo, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, que isso me ajuda a impactar mais gente. Muito obrigado e até mais.